Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra do Senhor Deus relata que houve um problema entre os tessalonicenses que eles começaram a achar que o dia do Senhor já havia chegado, ou seja, que Jesus já havia voltado e arrebatado os seus. Porque existe uma promessa que Jesus vem para arrebatar os seus. Então, os tessalonicenses estavam apavorados. E começou um zum entre eles. Olha, Jesus já voltou e já levou os seus e nós ficamos. E eles estavam apavorados. Carta aos Tessalonicenses, obviamente, foi escrita depois que Jesus ressuscitou. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, e disse: olha, fique tranquilo, Jesus ainda não voltou, o arrebatamento ainda não aconteceu, fiquem tranquilos. Por que motivo? Ele disse: olha, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que primeiro as pessoas abandonem tudo, se desviem do caminho da verdade, apostasia, apostatar da fé, e seja revelado o homem da iniquidade. A questão da apostasia, sempre houve apostasia, sempre houve o não querer saber das coisas de Deus, então é muito difícil de identificar. Será que a apostasia vai aumentar? Porque nós vemos que desde a criação do homem, quando Deus criou Adão, quando Deus formou Eva da costela de Adão, nós vemos que o homem caiu. E desde aquela época existe apostasia, as pessoas se apostatando da fé, virando as costas para Deus, não querendo mais saber de Deus. Então, esse primeiro sinal, a apostasia, ele é difícil de ser identificado. Porque nós olhamos para a situação atual e nós dissemos o seguinte: será que pode ficar pior? Porque está tudo errado. E desde o início da criação, as coisas estão erradas. O ser humano estão apostatando da fé. Mas o segundo sinal que o apóstolo Paulo deu, antes que venha Jesus, ele é muito forte. Ele disse: olha, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se manifestar. E quando você estuda a fundo, nem precisa ser um estudioso da palavra de Deus, mas se você estudar, você vai ver que o homem da iniquidade, a quem o apóstolo Paulo se refere, é o anticristo. Então ele está dizendo que antes que Jesus volte para arrebatar a igreja, os seus, vai haver uma apostasia, as pessoas vão apostatar da fé, ok, é muito difícil identificar
A apostasia, ok, mas o anticristo não é difícil de se identificar. Porque o anticristo, se você for estudar os textos sagrados, você vai ver que é um governante mundial que vai se levantar. Agora eu lhe pergunto, ao longo de toda a história, depois que Jesus Cristo veio e foi crucificado e ressuscitado, já levantou um único governante mundial? Não. Então Jesus ainda não voltou. Simples. As pessoas estavam apavoradas, a igreja de Tessalônica, achando que Jesus tinha voltado. Por quê? Porque alguém ali, o apóstolo Paulo não sabia identificar a origem do ensinamento, alguém passou o ensinamento errado. Assim como hoje também muitos passam o ensinamento errado. Alguém passou o ensinamento errado, jogou a bomba no ar. O apóstolo Paulo não sabe se foi através de cartas, se foi através de pregação, se foi... Não sabe. Alguém falou que Jesus tinha voltado, eles acreditaram e disseram, ficamos para trás. Jesus voltou e nós ficamos, nós não fomos. Então o apóstolo Paulo orientou, olha, fiquem tranquilos, Jesus ainda não voltou. Porque antes tem que acontecer a apostasia total e o anticristo tem que reinar. A hora que o anticristo, a hora que tiver apostasia total, o anticristo vir, um governante mundial, aí Jesus volta. Então o apóstolo Paulo deixou muito bem claro. E nós sabemos, você pode pegar livros de história se você quiser, se você não quiser, nem precisa, porque nunca na história da humanidade houve um governante mundial, depois que Jesus veio, que dominasse o mundo inteiro. Cada país tem um líder. Você pode ver, existe a união de vários países em liderança, mas cada país tem um líder, tem um governante. Então, esse líder mundial ainda não se levantou. E se ele não se levantou, Jesus ainda não voltou. A hora que levantar um líder mundial, um governante mundial, aí nós podemos ficar antenados e dizer, olha, o segundo sinal aconteceu. A apostasia vem acontecendo faz tempo, então ela vai piorar? Vai. Apostatar da fé, as pessoas vão virar as costas para Deus, não vão acreditar mais em Deus, vão duvidar de Deus. Ok. Isso vem acontecendo desde o início. A tendência é piorar. Agora, a hora que esse governante mundial se levantar, aí sim nós podemos falar, olha, o segundo sinal, agora Jesus volta. Mas enquanto ele não se levantar, meu amigo, Jesus não volta, porque é bíblico, não pode colocar o carro na frente dos bois. Não pode. A profecia tem etapas, são etapas. Então Jesus só volta depois quando Cristo assumir o poder, que será um governante mundial, o anticristo escatológico. Muitas pessoas entendem o seguinte, que Daniel falou que o anticristo iria causar uma abominação, ele iria querer ser Deus, se parecer com Deus e isso e aquilo. E realmente, o profeta Daniel disse isso, existem profecias no livro do profeta Daniel. Então muitos atribuem que um homem chamado Antíoco Epifanes é o anticristo. Mas detalhe, Antíoco Epifanes, o episódio dele aconteceu 200 anos antes de Jesus. Ou seja, se ele fosse o anticristo escatológico, Jesus veio 200 anos depois. Um governador grego, pelo nome de Antíoco Epifanes, ele era um governador grego. Ele preparou um altar a Zeus sobre o altar dos holocaustos no templo judeu, lá em Jerusalém. Ele também sacrificou um porco no altar. E era proibido na lei de Moisés comer a carne de porco naquela época. E ele foi além e sacrificou um porco no altar, que era um animal imundo naquela época, mediante a lei. Então ficou conhecido esse evento como
a abominação da desolação. Porém, isso aconteceu 200 anos antes de Jesus vir. E quando Jesus vem, você vai ver no sermão de Jesus, você vai ver em Mateus 24, que Jesus fala do anticristo que vai vir. E Jesus é muito bem claro, Jesus diz, olha, ele vai vir. Se Antíoco Epifânios fosse o anticristo, Jesus teria dito, ele já veio. Mas Jesus disse, ele vai vir no futuro. Então, Antíoco Epifânios, por mais que fez algo ruim, usado pelo diabo, sem dúvida nenhuma, ele é um tipo, uma figura de anticristo, ok. Mas o anticristo escatológico não. Porque repare o que diz a palavra de Deus, Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 21, diz: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então Jesus está dizendo, olha, o que o profeta Daniel falou vai se cumprir. Jesus disse isso. Quando vocês virem, Jesus estava ministrando 200 anos depois de Antíoco. Se Antíoco fosse o anticristo, se a profecia de Daniel tivesse se cumprido 200 anos antes de Jesus, Jesus teria dito que a profecia de Daniel tinha se cumprido. Mas ele não disse que tinha se cumprido, ele disse o seguinte, olha, quando vocês virem futuro situado num lugar santo, o abominável da desolação, de que falou Daniel. Olha, quando vocês virem acontecer o que Daniel falou, quando vocês virem acontecer, futuro, Jesus está falando do futuro, que no futuro, algum tempo depois, não se sabe quando e tempo levaria, o anticristo viria. Que anticristo? Que Daniel falou, que está registrado no livro do profeta Daniel. Então Jesus falou, quando acontecer isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Preste atenção nesse detalhe. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Presta bem atenção nisso. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Então Jesus, primeiro ponto, disse, olha, isso vai acontecer, isso não aconteceu. Então se isso ainda não tinha acontecido na época de Jesus, então Antíoco não é o anticristo. Tá. Então se Antíoco não é o anticristo, e muitas pessoas vão dizer também que o anticristo foi Tito. Por quê? Com a derrota da grande revolta judaica, os judeus se revoltaram contra o domínio romano em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito e destruiu Jerusalém. Tito destruiu Jerusalém. A destruição de Jerusalém ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Quem destruiu Jerusalém foi Tito. Ele era um comandante romano. Então o que acontece? Quando ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, aí muitos lembraram do que Jesus disse 70 anos antes. Olha, Jesus disse, fuja para os montes. Eles achando que Tito era o anticristo, muitos judeus fugiram para os montes e salvaram suas vidas. Olha bem. Então muitos alegam que Tito era o anticristo, que veio e destruiu o templo. Porém, note que a palavra de Deus é clara. Ela diz que o anticristo será um governante mundial. E são eventos que acontecem um após o outro. Depois do anticristo vem o arrebatamento. E o arrebatamento ainda não aconteceu.
E como nós sabemos que o arrebatamento ainda não aconteceu? Depois da vinda de Jesus, que já faz praticamente 2000 anos, que Jesus ressuscitou, não existe na história nada catalogado de sumiço em massa de pessoas. Você vê catalogado, olha, sumiu um senhor de idade aqui, olha, sumiu uma criança ali, sumiu uma outra pessoa ali, você vê isso. Se você pegar as ocorrências policiais, você vai ver, existem várias pessoas desaparecidas no Brasil e no mundo. Só que não existe nenhum sumiço em massa. Como a palavra de Deus diz, olha, haverá dois no campo, um será tomado, outro será deixado, haverá dois no moinho, um será tomado, outro será deixado, haverá dois dormindo na cama, um é tomado, outro deixado. Isso não significa que a metade sobe e metade fica, não. Isso significa que alguns serão arrebatados e outros ficarão. Mas, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, muitos que estiverem vivos aqui serão arrebatados vivos. Automaticamente, os que ficarem vão sentir falta, vão dizer, cadê o fulano, cadê o Bertano, cadê a fulana? A mãe vai dizer, cadê o meu filho? O filho vai dizer, cadê minha mãe? Cadê o meu pai? Enfim, cadê o meu irmão? Os que ficarem vão sentir falta. Então, automaticamente, será registrado que um sumiço em massa. Nós não temos nenhum relato na história de sumiço em massa de várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia. O que nós temos é, olha, na tarde do dia tal, um senhor tal desapareceu, olha, na manhã do dia tal, um adolescente tal desapareceu, olha, fulano de tal foi para o trabalho e não voltou. Nós temos isso, mas são casos esporádicos, uma pessoa aqui, a outra ali. Nós não vemos sumiço em massa de várias pessoas na mesma hora, no mesmo dia. Nós não vemos isso. Não tem nenhum registro. Não houve o arrebatamento. Nós temos provas bíblicas que não houve. Até porque o anticristo não se manifestou, um governante mundial. Nós temos o caso de um homem, Antíoco Epífanes, que foi 200 anos antes de Cristo, e Cristo disse, olha, o anticristo ainda vai se manifestar, então Antíoco você apaga da sua memória, ele não é o anticristo. Nós temos o caso de Tito, que destruiu o templo de Jerusalém, destruiu Jerusalém, mas nós não vemos ele reinar sobre o mundo todo. Ele era um comandante, ele não era um governante mundial, então ele não era um anticristo. Então nós não temos esse personagem ainda. Enquanto esse personagem não vier, Jesus não volta. Simples assim. Diz a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a palavra de Deus é clara, preste atenção. No dia do arrebatamento, que ainda não aconteceu, quando acontecer a volta de Jesus, como que vai ser? A palavra está explicando. As pessoas que são de Deus, os que são de Deus, que estiverem aqui vivos, quando Jesus vier, antes que eles sejam arrebatados, primeiro os mortos que morreram em Cristo, os homens e mulheres de Deus, que são de Deus,
desde a fundação do mundo, desde o primeiro homem e a primeira mulher que foram indo a óbito, que são de Deus, esses irão ressuscitar, irão ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens. E em segundo vão os que estão vivos aqui na terra. Então, os que morreram, homens de Deus, mulheres de Deus, a partir do momento que morreram, as almas estão no céu com Deus. Almas. Estão em almas. Não tem corpos. Alma. Quando Jesus vem, o que ocorre? Os corpos ressuscitam, mas não é o mesmo corpo carnal que a pessoa faleceu. Ressuscita em corpo celestial. Então junta-se a alma com o corpo celestial, similar ao corpo que Jesus Cristo tem hoje, e vai encontrar com o seu Senhor nos ares, nas nuvens. Os que estiverem vivos aqui na terra, em corpos físicos, sobem em segundo lugar para encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. E esses corpos físicos são transformados em corpos celestiais, similar ao corpo que Jesus tem hoje, aos corpos vai encontrar com Jesus. Entendeu? Nos ares. Esse é o fenômeno chamado arrebatamento. Porém, não pense você que até esses mortos ressuscitarem, a alma se juntar com o corpo ser transformado, ir até as nuvens, e os que estão aqui vivos, os corpos subirem, serem transformados e encontrar, não pense você que isso levará muito tempo. Porque diz a palavra que é num abrir e fechar de olhos. É rápido. Entendeu? É numa fração, num milésimo de segundo. Num abrir e fechar de olhos. É muito rápido. Mas a palavra diz que primeiro são os que já morreram. E em segundo os que estiverem vivos. É isso que a palavra diz. E quando esse fenômeno acontecer, preste atenção. Os que ficarem vão sentir falta. Automaticamente será registrado na história um sumiço em massa. E, saindo um pouco fora do tema, já existe preparado uma explicação que eles vão dar. Eles dirão que essas pessoas foram arrebatadas por alienígenas, capturadas por extraterrestres, para não assumir que as escrituras sagradas são verídicas e está acontecendo a profecia do arrebatamento. Então, se você estiver vivo no dia do arrebatamento e fique sabendo que é essa a mentira que será propagada aqui pelos governantes, ou pelo governante mundial, o anticristo. Já está tudo preparado, já vem preparando já a população com alienígenas, com extraterrestres, já está tudo sendo preparado para dar a explicação para os que ficarem. Olha, fique tranquilo, aqueles que foram arrebatados são os ruins, são os que não prestam. Os extraterrestres levaram eles embora para outro planeta, fiquem tranquilo. Quanto na verdade, os que foram arrebatados são os que são de Deus, que o próprio Jesus veio buscar os seus. Mas, enfim, nós não vamos sair muito fora do tema, que é o arrebatamento, que é a explicação que será dada, mas você pode ter certeza, se você estiver aqui e ficar, você vai ouvir isso. Já está tudo sendo preparado isso, já, pelos poderes, pelos governantes, porque ninguém vai querer assumir que Jesus realmente voltou. Ninguém vai querer assumir isso. Então, detalhe. Da mesma forma que aconteceu nos Tessalonicenses, tem acontecido nos dias de hoje. Tem pregadores e pregadoras ensinando por aí que Jesus já voltou. Se Jesus já voltou, cadê o sumiço em massa? Primeiro, se Jesus já voltou, quem é o anticristo escatológico? Quem é o governante mundial? Porque não tem nenhum registro na história de um governante mundial que governou o mundo todo.
Cadê o registro do sumiço em massa das pessoas? Que dia, que hora foi registrado um sumiço em massa no mundo todo? Então não existe nenhuma confirmação dessa. Então automaticamente fica claro, nítido, que essa profecia que Jesus vai voltar ainda não aconteceu. Ele vai voltar para buscar os seus. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Por enquanto, nós sabemos que ainda não aconteceu. E quando vai acontecer, de acordo com a palavra de Deus, depois que o anticristo, o governante mundial, se manifestar. Depois que ele se manifestar, a hora que surgir, você pode ter certeza, olha, Jesus agora vem. Está próximo, obviamente está próximo. Nós estamos vendo tudo caminhando para um governante mundial. O mundo está fora de controle. Está tudo caminhando. E vai acontecer. Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas não é algo assim que ele volta agora do nada. Não tem como voltar agora porque o anticristo não se manifestou. Então muitas pessoas também vivem naquela, vai que eu deito aqui agora para dormir e ele volta. Vai que eu saio para trabalhar e ele volta. Fique tranquilo se você pensa assim. Ele está voltando, mas não vai ser assim. A hora que o governante mundial se manifestar, decretou um governante mundial hoje, aí você fala, agora ele volta. Agora, qualquer segundo ele volta. A partir do momento que decretar um governante mundial, você pode ter certeza, ele volta a qualquer segundo. Aí você pode ficar esperto. Mas enquanto não decreta um governante mundial, não volta, porque não tem como passar por cima do que já está escrito. Não tem como. Se tem algo que você pode acreditar, é nas escrituras sagradas. Você deve duvidar de tudo que os seres humanos falam, e deve duvidar mesmo. Mas da escritura sagrada, não. Não muda. Nem um jota, nem um tio, nem uma vírgula cai por terra do que Jesus falou. Tudo se cumpre. As profecias se cumprem. Vão se cumprindo. Cada ponto, cada vírgula, não tem como não se cumprir. E não inverte também. Ah, Deus mudou de ideia, vai mandar Jesus agora antes do governante mundial. Esquece. Primeiro vem o governante mundial, depois vem Jesus. Esta é a palavra do Senhor Deus.